Olá, você está no Valor Máximo e eu estou aqui para te ajudar a passar em cálculo esse semestre. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre as técnicas de integração, e em específico as técnicas que envolvem a trigonometria. As técnicas de integração são ferramentas e dispositivos que a gente usa em algumas integrais, porque achar a primitiva dessas integrais seria muito trabalhoso, né? A gente levaria o dia inteiro se fosse no palpite, e se fosse pelo conhecimento, para decorar tudo daria muito problema. Então, como a nossa ideia aqui não é decorar, mas sim aprender o que a gente está fazendo, a gente precisa estar consciente dessas técnicas, certo? Então vamos lá. Por que a gente precisa dessa técnica, dessas ideias, desses dispositivos que a gente vai tratar nesse vídeo aqui para fazer algumas integrais? Porque, como eu falei, já que é uma técnica de integração, você vai se deparar com situações em que a integração não sai de cara e você não conhece a primitiva daquela integral. Então, você está vendo agora na sua tela 4 exemplos de que a integração, resolver essa integral, achar a primitiva para isso aqui, é uma tarefa muito difícil se você for no chutômetro. Se você ficar chutando qual é a primitiva que se eu derivar da cosseno ao cubo de x, você vai levar o dia inteiro. Na melhor da hipótese, você vai conseguir achar, mas vai ainda ter levado o dia inteiro para fazer uma integral que, com essas ideias que a gente vai tratar nesse vídeo, se resolve de maneira muito mais simples. Então, aqui também, ó, seno a quarta de x é uma integral muito difícil de se chutar, para não dizer impossível. Integral de seno ao cubo de x multiplicada com cosseno ao quadrado de x, integral de 1 menos seno ao quadrado, tudo isso ao quadrado de x. As funções nas quais a gente conhece a integral são a seno, cosseno e a secante ao quadrado. Portanto, qualquer coisa que saia disso já torna a nossa vida muito complicada na integral. E qualquer coisa que saia disso mesmo. Então, alguma delas elevada ao quadrado já complica a nossa vida. Elevada ao cubo, né, usando o índice ímpar, também complica a nossa vida. E também uma multiplicada a outra. Isso aqui complica muito a nossa tarefa, quando a gente tem duas dessas funções trigonométricas se multiplicando. Para isso, a gente precisa usar as técnicas de integração, que a gente vai trabalhar nesse vídeo aqui, certo? Então, por que a gente precisa disso? Basicamente porque tem integral que não dá para se resolver na força bruta. E a gente não quer passar pelo processo de decorar tabelas e tabelas de integrais só para resolver uma simples função. Por onde a gente começa quando a gente vai falar de trigonometria no geral? A coisa mais importante, se tem uma coisa que você precisa aprender, que você precisa ter guardado na sua mente, é a relação fundamental. Se for para guardar uma coisa de trigonometria, guarda na sua mente relação fundamental. E qual é a relação fundamental da trigonometria? Bom, é essa que a gente aprende no ensino médio. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, tudo isso aqui somado, resulta em 1. Por que ela é importante? Porque essa relação possibilita para nós muitas transformações, muitas decomposições que, a uma primeira vista, seriam muito complicadas. Certo? Mas a parte que eu quero que você perceba aqui para essa equaçãozinha aqui, para essa relação fundamental, geralmente no ensino médio a gente não vê. Para uma melhor compreensão de onde vem essa relação fundamental, a gente precisa enxergar ela em um outro conteúdo que a gente vê bastante também no ensino médio, mas que geralmente não se relaciona à relação fundamental da trigonometria com esse conteúdo. Mas assim que você percebe de onde vem essa fórmula, da onde a gente tira essa equaçãozinha aqui, se abre um caminho de possibilidades para você, certo? Então, a sua mente começa a enxergar isso aqui de uma outra maneira e toda vez que você vê algum problema que envolve isso aqui, você vai lembrar de onde ela vem e você vai lembrar de cara de alguns dispositivos que tem para a gente trabalhar essas integrais. Então, de onde vem essa equação? De onde vem essa relação tão fundamental da trigonometria? Bom, não sei se todo mundo está familiarizado, mas esse aqui é o nosso círculo unitário. Por que ele se chama círculo unitário? Porque o raio dele é de 1, certo? Então, vamos lembrar de uma circunferência, aqui é o centro da nossa circunferência, raio é todo e qualquer segmento que vai do centro da circunferência até um dos seus extremos. Então, só apontando, daqui até aqui é um raio, daqui até aqui é um raio, outro raio e outro raio. Como ele é um ciclo unitário, o raio dele, lembrando que todo raio tem a mesma medida, certo?
o raio dele vai ter a medida de 1 unidade. Da mesma maneira, aqui vai ter a medida de 1 unidade, certo? Primeira coisa que a gente precisa saber. Esse lado aqui a gente chama de origem. Então, isso aqui vai ser um zero, se a gente colocar em um plano cartesiano. Muito bem. E aí, o que acontece? Esse eixo aqui que a gente tem na horizontal, a gente chama ele de eixo do x, certo? Mas, no caso da trigonometria, a gente dá o nome para ele de o eixo do cosseno de x. Bom, você sabe quais são as duas funções trigonométricas mais importantes, então você já deve estar imaginando que aqui no eixo do y não é y, é o eixo do seno de x. Muito bem, então quando a gente fala de cosseno de x e seno de x, o que a gente está falando é sobre isso aqui. Então, por exemplo, vamos ter aqui que eu quero saber esse ângulo aqui. Ó. Eu tenho um ângulo, esse ângulo meu amarelo, aqui, que é esse meu ângulo aqui. Vou chamar meu ângulo de x, certo? Então, eu quero saber desse ângulo aqui que eu peguei, qual que é o seno e qual que é o cosseno desse ângulo. Como que eu faço para saber o seno e o cosseno desse ângulo? Como eu falei, o cosseno está aqui nessa parte deitada e o seno na parte de pé. Então, o que a gente faz é projetar aqui nesse ponto, porque aqui, lembra, eu falei aqui a origem, certo? Então, o nosso sentido do ângulo é esse aqui. Então, a gente vai seguir o meu ângulo, pegar o ponto onde ele parou e projetar, pegar quem é esse carinha nesse eixo. Esse carinha aqui, esse valor de verde, vai ser o meu cosseno. Certo? E o meu seno, por consequência, ele vai ser esse valor. Vou pintar de verde também. Esse aqui vai ser o meu seno. Agora, repara. Todos os senos e os cossenos que a gente tem decorados são com raízes, são números menores que 1, né? Justamente por isso. Então, o maior arco que a gente pode conseguir é 1. Todos os outros arcos possuem um cosseno e um seno menor que 1. Tá vendo? Ele é menor que o raio que a gente tem. Mas, qual é a parte importante aqui? A parte importante aqui que interessa pra gente nesse vídeo é que esse tamanho aqui, então vou passar aqui, ó. Se eu puxar uma risca aqui, ele vai ficar igualzinho a esse tamanho aqui, certo? Então, esse tamanho aqui é do mesmo tamanho que esse aqui. Muito bem? Então, se esse tamanho aqui eu chamei do seno do meu x, esse tamanho aqui vai ser o meu seno do meu x. Muito bem. E agora, se vocês repararem aqui na direita, o que a gente fez é um triângulo. Muito bem. Como eu desci reto aqui para pegar o meu cosseno, a gente sabe que quando a gente desce reto em algum segmento, aqui tem um ângulo reto. Que tipo de triângulo é esse? É só o triângulo mais famoso do ensino médio, o nosso triângulo retângulo, que eu vou desenhar ele aqui embaixo para ficar melhor para a gente enxergar. Então aqui eu desenhei ele, certo? Aqui eu tenho meu ângulo reto. Então vamos lá. Aqui na base dele, qual que é o nome desse carinha aqui? Ele está no eixo do cosseno de x, então esse aqui é o cosseno do meu ângulo x. Lembrando que aqui tem um ângulo x, certo? Então aqui embaixo é o meu cosseno do ângulo x. Tranquilo. Nesse lado aqui, qual que é o valor desse meu lado do triângulo? Bom, o valor desse lado é o mesmo que esse lado aqui. Lembra que eu tracei aqui, ó? Eles têm o mesmo valor. E já que esse lado aqui está no meu seno de x, esse tamanho aqui é o seno do meu ângulo x, aqui também vai ser seno do ângulo x. De um ângulo x. Certo? Então, muito bem. A próxima coisa que a gente tem que perceber é que esse risco que eu tracei aqui,
Se vocês lembrarem do que eu falei no começo, ó, ele está começando na origem do meu círculo e ele está vindo até a extremidade da minha circunferência, certo? Então, só mudar a cor dele. Fica de preto. Então, ele está começando aqui e está vindo até a extremidade da minha circunferência. E como eu falei no começo, todo segmento que começa na origem da minha circunferência e vai até a extremidade, ele é chamado de raio. E como esse é um círculo unitário, o raio desse círculo, portanto esse lado aqui, ele vale 1. Agora basta a gente lembrar da relação pitagórica. Lembra do nosso querido Pitágoras do ensino médio? É isso mesmo. Então, esse lado é o cateto adjacente, esse lado é o cateto oposto e essa aqui é a nossa querida hipotenusa, certo? Então, Pitágoras nos dizia que cateto ao quadrado mais outro cateto ao quadrado, isso aqui seria igual à hipotenusa ao quadrado. 1 ao quadrado é 1. Então, o que a gente tem aqui no final das contas é cosseno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x. Isso aqui é igual a 1. Isso aqui é a nossa relação fundamental. E por que é importante a gente perceber isso? A relação fundamental vem do Teorema de Pitágoras, certo? Então, quando você começar a enxergar relações de seno ao quadrado, cosseno ao quadrado, na hora o que você tem que lembrar é do triângulo pitagórico, que tem um dos lados de cosseno de x, outro lado seno de x, e a hipotenusa deles, 1. Muito bem? Então, daqui já sai algumas relações para a gente, como, por exemplo, cosseno ao quadrado de x. Isso aqui é igual a 1 menos seno ao quadrado de x. Muito bem, se eu não sabia resolver 1 menos seno ao quadrado de x, eu sei resolver cosseno, certo? Então, eu posso fazer essa substituição. Do mesmo modo, posso simplificar ainda mais. Cosseno de x é igual, como aqui tem raiz quadrada, eu posso passar a raiz quadrada aqui. 1 menos seno ao quadrado de x. Então, se alguma vez aparecer uma integral que é raiz de 1 menos seno ao quadrado de x, eu não preciso me desesperar, porque eu vou lembrar que isso aqui é uma relação de Pitágoras, certo? Então, o que eu tenho que fazer é substituir isso aqui por cosseno. Da mesma maneira, eu sigo com seno, mas o importante é a gente lembrar que a relação fundamental da trigonometria vem de Pitágoras. Lembre-se disso, porque a gente chega na universidade e esquece tudo aquilo que a gente viu lá no ensino médio que podia ajudar a gente. Então, olhou para alguma coisa ao quadrado, olhou para a relação fundamental, olhou para um triângulo retângulo, lembra da relação de Pitágoras, que ela salvou sua vida no ensino médio, e não é agora que ela vai deixar de salvar. Ela vai aparecer muito ao longo do curso de cálculo. Então, lembra bastante do nosso querido Pitágoras. Tá certo? Então vamos para uma próxima relação. A próxima relação que a gente tem é o arco da soma. Essa relação aqui, ela tem uma demonstração, certo? Ela tem uma demonstração, a gente usa uma motivação geométrica e demonstra do porquê isso aqui vale. Porém, essa demonstração é um pouquinho longa e ela não é muito necessária no cálculo. Então, a gente vai pular essa demonstração e tomar como verdadeiro isso aqui. Cosseno de x mais y é igual a cosseno de x, que multiplica cosseno de y, menos seno de x, que multiplica seno de y. Então, aqui a gente já começa a ver umas propriedades do cosseno, certo? Então, quando é cosseno da soma, o que eu vou ter entre os meus dois elementos aqui no resultado é menos. Então, o sinal que fica aqui é o oposto do que fica dentro da casinha do cosseno. Outra coisa. Cosseno sempre com cosseno. Então, cosseno da soma é cosseno, cosseno, menos seno, seno. Cosseno de x mais y é igual a cosseno de x, cosseno y, menos seno de x, seno de y. Cossenos vem primeiro, menos seno vem depois. Tá, mas para que serve esse cosseno da soma? Bom, serve, por acaso, eu tenho aqui meu cosseno de 2π. Eu não sei, vamos supor que eu não sei resolver o cosseno de 2π, mas o que eu sei é
Cosseno de 2π é igual a cosseno de π mais π. Isso aqui no ensino médio a gente via, é cosseno de π, que multiplica cosseno de π, menos seno de π, que multiplica seno de π. Seno de π a gente vai lembrar, isso aqui é 0, 0. Cosseno de π, a gente vai lembrar, isso aqui é menos 1, menos 1. Então, cosseno de 2π é a mesma coisa que 1, porque é menos 1 multiplicado por menos 1 e 1. No ensino médio era para isso que a gente usava, certo? A gente tinha algum arco que não conhecíamos, ou que era uma junção de alguns arcos que a gente conhecia, então a gente usava essa relação para descobrir quanto que dava o cosseno daquele arco. O que a gente precisa no momento é só quebrar isso. A gente não precisa resolver, a gente só precisa dessa igualdade para quebrar o nosso cosseno. Como eu falei, passou de cosseno, a gente já não consegue integrar de maneira mais simples, certo? Então, cosseno de x a gente sabe integrar. Cosseno de y também sabemos integrar. Cosseno de x mais y aí já complica um pouco para a gente. E a gente vai precisar separar isso aí, certo? Como que a gente separa? Cosseno da soma é cosseno, cosseno, menos seno, seno. Muito bem? Mas pode ser que eu não tenha soma, pode ser que eu tenha a subtração. O que acontece então se eu tiver cosseno de x menos y? Primeira coisa que a gente vai fazer é cosseno de x menos y é cosseno de x mais menos y. É isso aqui, certo? Então a gente segue daqui. Cosseno de x mais menos y é igual, então vamos lá, cosseno da soma, cosseno do primeiro, que multiplica cosseno do segundo. Troca o sinal, então se era a soma, agora é subtração. Seno do primeiro, que multiplica seno do segundo. O que acontece agora? Bom, então vamos lá. O que a gente vai precisar é do nosso queridíssimo círculo trigonométrico de novo. Aqui. Então, vamos supor que a gente tem o nosso círculo trigonométrico aqui. E o que a gente quer é um ângulo de menos y. Então, aqui está o meu ângulo de y. Está aqui, ó, o ângulo de y. E então, o ângulo de menos y vai ser exatamente o mesmo tamanho, só que no sentido oposto no meu círculo trigonométrico, certo? Então, aqui eu tenho o meu início. Se eu quero o mais y, se eu quero o menos y, o que eu faço é andar a minha circunferência em outro sentido. Muito bem. Acontece que, como a gente acabou de falar, esse carinha aqui, ele é o cosseno, certo? E esse carinha aqui em cima, vamos fazer de outra cor, esse carinha aqui em cima e aqui embaixo é o seno do nosso arco. Então, aqui ó, vamos fazer nosso ângulo de y, nosso ângulo de menos y. Então, lembra como a gente fez para projetar e descobrir o cosseno naqueles arcos? A gente vai fazer a mesma coisa. Então, perceba vocês agora que o cosseno do menos y é a gente projetar aqui. Ó. Vai ser aqui. Só que o cosseno do mais y a gente projeta no mesmo lugar. Então, o que a gente tira daqui é que cosseno de y é igual a cosseno de menos y. Porém, o que acontece no seno é o oposto. Então, o seno, lembra, ele é projetado aqui. E o do menos seno, ele é projetado aqui. Se aqui é a origem, esse aqui é um valor, certo? Esse aqui é outro valor. Só que perceba que daqui até aqui,
daqui até aqui, tem exatamente a mesma distância que daqui até aqui. O que muda é que aqui vai ser negativo. Então aqui é menos seno e aqui é mais seno, mas o valor é o mesmo. Então, o que acontece é que seno de y é igual a seno de menos y, porém com o sinal trocado, certo? Então, o que a gente vai fazer ali é o seguinte, perceba esse cosseno de menos y, só que cosseno de menos y é a mesma coisa que a gente viu aqui de cosseno de y. Eu posso fazer essa substituição sem nenhum perigo. E aqui eu tenho um símbolo de menos e eu tenho meu seno de menos y. Então, menos seno de menos y, menos seno de menos y é igual a seno de y. No final das minhas contas, cosseno de x menos y, isso aqui é igual cosseno de x, cosseno de y. Deixa eu apagar aqui. Mais, certo? Porque agora eu troquei, então não é menos seno de y, isso aqui é um mais seno de x, que multiplica seno de y. Então, o que acontece no cosseno é que ele inverte o sinal. Lembra que no começo, cosseno de x mais y, ele vai ficar com um menos aqui entre os cossenos e os senos. Já no cosseno de x menos y, ele vai ficar com um mais entre os cossenos e os senos. Caso particular, e se eu tiver, por exemplo, cosseno de 2x. Como que fica isso aqui? Isso aqui fica da seguinte maneira. Isso aqui é a mesma coisa que cosseno de x mais x, certo? 2x é um x mais x. E cosseno de x mais x, isso aqui é igual a cosseno do primeiro, que multiplica cosseno do segundo, menos seno do primeiro, que multiplica seno do segundo, certo? Então, cosseno de x mais x é igual a cosseno ao quadrado de x, porque é cosseno que multiplica cosseno, menos seno ao quadrado de x. E aqui a relação fundamental já entra também, se a gente quiser simplificar, porque, vamos lembrar, cosseno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x, isso aqui dá 1. Então, se a gente deixa o cosseno sozinho, isso aqui dá 1 menos seno ao quadrado de x. E se a gente deixa o menos seno ao quadrado de x sozinho, isso aqui dá cosseno ao quadrado de x menos 1, que é igual a menos seno ao quadrado de x. Então, se eu for substituir esse menos seno ao quadrado de x, eu chego à conclusão que cosseno de x mais x, eu já vou colocar aqui 2x, é exatamente igual a cosseno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x menos 1. Então, cosseno de 2x é igual a 2 vezes cosseno ao quadrado de x menos 1. Daqui, a gente já retirou da nossa vida o seno. Então, se o seno está te incomodando, ele já sumiu nessa situação. Só lembrando do que acontece na relação fundamental, certo? Vamos ver agora o que acontece na situação do seno. A situação do seno, ela é diferente, porque lá no cosseno a gente tinha que cosseno ficava com cosseno e seno ficava com seno e no meio trocava o sinal. No seno acontece tudo ao contrário. No seno, o seno de um fica com o cosseno de outro, aí o cosseno daquele um fica com o seno daquele outro,
e no meio fica o mesmo sinal que está aqui dentro. Então aqui é seno do primeiro, cosseno do segundo, cosseno do primeiro, seno do segundo. Basta lembrar que quando tem seno, seno não fica com seno, e o seno de x nunca fica com cosseno de x. Certo? Então, seno do primeiro, cosseno do segundo, mais cosseno do primeiro, seno do segundo. Tá muito bem. Se, por um acaso, a gente tiver uma ocorrência de seno de x menos y, o que acontece? Bom, a gente vai fazer a mesma situação do cosseno. Isso aqui seria seno de x mais menos y. E seno de x mais menos y é exatamente igual seno do primeiro, que multiplica cosseno do segundo, certo? Mantém o sinal do meio, cosseno do primeiro, que multiplica seno do segundo. Certo? Aqui a gente vai lembrar do que fizemos do outro lado. Então, temos o nosso círculo unitário aqui. De verde temos o nosso cosseno, de azul temos o nosso seno, e de amarelo temos o nosso y. Lembrando que o ângulo y é esse aqui. Vou fazer o risco. E se eu quero o ângulo de menos y, o que eu faço é andar no sentido oposto. Esse aqui é o meu menos y. Pronto. Para projetar o cosseno é o verde, então aqui no y eu venho e tenho o meu cosseno. No menos y o que acontece é que eles estão no mesmo lugar. Já o que acontece com o meu seno, aqui projetado, é que eles têm o mesmo comprimento, mas o sinal oposto, certo? Então, só para a gente lembrar, cosseno de y é exatamente cosseno de menos y. De maneira diferente, o seno de y ele tem o mesmo tamanho que o seno de menos y, portanto ele é igual, porém o sinal contrário. Certo? Então é isso que a gente vai fazer aqui, ó. Veja que aqui tem um cosseno de menos y e aqui tem um seno de menos y. Vamos trabalhar essa segunda equação aqui, que eu quero deixar só o seno de menos y. Então o que acontece? Eu tenho que tirar esse sinal de menos e então eu multiplico tudo por menos 1. Então isso aqui vai me dar menos seno de y é igual a seno de menos y. Certo? Então, isso aqui é o que tem lá, seno de menos y, eu vou substituir por menos seno de y. Seno de x mais menos y, isso aqui é igual, seno de x, cosseno não altera, então cosseno de y, mais cosseno de x. Para substituir seno de menos y, eu tenho que colocar menos seno de y. Muito bem. Se eu for fazer o jogo de sinal aqui, já que mais cosseno está multiplicando com menos seno, mais com menos vai dar menos no final. Portanto, seno de x menos y, isso aqui é igual a seno do primeiro, cosseno do segundo, menos cosseno do primeiro, seno do segundo. Certo? Então, como a gente falou ali no começo, o seno ele mantém o sinal que está aqui dentro do parênteses. Então, x menos y, seno do primeiro, cosseno do segundo, menos cosseno do primeiro, seno do segundo.
E no caso particular, eu tiver seno de 2x. Bom, seno de 2x, como a gente fez anteriormente, é a mesma coisa que seno de x mais x. E seno de x mais x a gente já sabe. A gente acabou de ver. Isso aqui é seno do primeiro, cosseno do segundo, mais cosseno do primeiro, multiplica o seno do segundo. Muito bem. Como é multiplicação, a gente pode trocar eles de lado, certo? Então, seno de x mais x é igual. Então, nesse lado aqui, ó, como é cosseno de x, seno de x, eu vou trocar eles de lado. Eu vou ficar com seno de x aqui. Só copiar essa primeira parte. E na segunda parte eu vou trocar eles de lado. Então, já que é multiplicação, eu posso fazer isso. Então, percebam que aqui eu tenho seno de x cosseno de x, seno de x cosseno de x. Seno de 2x, então, é igual a 2 vezes seno de x cosseno de x. Se quiser trocar por aquele joguinho que a gente pode fazer com a raiz, fique à vontade, se o exercício pedir isso, você pode fazer. Mas essa aqui já é uma relação muito interessante que a gente vai rever lá na frente, certo? Então, seno de 2x, 2 vezes seno de x vezes cosseno de x. Então, perceba que eu fiz esses casos particulares de que o arco que a gente está somando é o mesmo, para dizer que a gente não precisa decorar essa formulinha. Se a gente se manter a relação primeira, a gente consegue chegar em todas as outras relações, sem decorar mais nada, sem gastar a nossa memória com esses decorebas. Muito bem, vamos seguir então. Certo, então a gente viu o caso que tinha um seno ou um cosseno de dois arcos que estavam se multiplicando. Como que a gente parte daquilo? Até ali a gente estava construindo a nossa base. Como que a gente parte daquilo para resolver aquelas integrais que eu mostrei no começo do vídeo? Aqui está uma das integrais que eu conversei que é muito complicado da gente resolver porque tem duas funções trigonométricas se multiplicando. Certo? Então aqui eu tenho cosseno de x que multiplica cosseno de y. Como eu torno isso aqui em uma coisa só, em algo que eu consigo trabalhar? Como que eu resolvo essa situação? O que a gente vai ter que pensar quando tiver essa situação de cosseno que multiplica cosseno de um outro ângulo diferente, é o seguinte, veja o que acontece se eu tiver, por exemplo, cosseno de x mais y mais cosseno de x menos y. Vamos lembrar lá que a gente acabou de fazer. Cosseno da soma é cosseno do primeiro, cosseno do segundo, menos seno do primeiro, seno de x, que multiplica seno do segundo, que é y. Como é soma, aqui no meio tem esse símbolo de menos. Isso mais, no segundo lado a gente tem cosseno da subtração, que é cosseno do primeiro, cosseno do segundo, mais seno de x, seno de y. Muito bem, vamos olhar aqui para esse lado da igualdade e perceber o seguinte. Desse lado eu tenho menos seno de x, seno y, e desse outro lado eu tenho seno de x, seno de y positivo, certo? Então eu tenho mais uma coisa de um lado, mais uma coisa de um lado, menos essa coisa de outro lado. O que eu faço então é zerar eles. Porque se eu somar esse com esse, isso aqui vai dar zero, porque eles são os mesmos com o sinal oposto. Por outro lado, o que eu tenho aqui é cosseno de x, cosseno de y, e aqui cosseno de x, cosseno de y também. Então, isso aqui vai me dar cosseno de x mais y mais cosseno de x menos y. Isso aqui vai me dar, como virou zero, esses dois senos viraram zero, eu tenho cosseno de x cosseno de y mais cosseno de x cosseno de y. E como eles são os mesmos, o que eu posso fazer é cosseno de x mais y
mais cosseno de x menos y é igual a 2 vezes cosseno de x, que multiplica cosseno de y. E agora, se eu quiser me livrar desse 2, o que eu faço é passar ele para o outro lado dividindo, que eu vou ter cosseno x mais y mais cosseno de x menos y. Tudo isso aqui dividido por 2, e isso é exatamente igual a cosseno de x, que multiplica cosseno de y. Bom, aqui estava o nosso problema que a gente não gostaria de encontrar. Cosseno de x que multiplica cosseno de y, e a gente chegou a uma igualdade muito favorável para nós, que é cosseno de x mais y, mais cosseno de x menos y, tudo isso dividido por 2. Favorável para nós, porque multiplicação, quando os dois estão multiplicando, a gente não sabe integrar. Porém, a integração da soma a gente consegue fazer. E aí, através da soma, a gente pode separar esse cosseno desse cosseno, integrar os dois separados. E dentro aqui a gente já sabe como resolver o cosseno da soma, certo? A gente já sabe como separar a partir daí. Então, a gente segue o nosso exercício sem muito problema. Sair daqui para chegar nesse aqui é um passo muito enorme. É um passo que vai evitar muito tempo e muito sofrimento da sua jornada no cálculo, certo? Então, saber, conhecer como a gente transforma essa multiplicação indesejada em algo que a gente quer, te dá um poder muito grande, certo? Então, o que a gente faz com a outra situação? Continua sendo uma situação inversa, que a gente tem uma multiplicação. Então, lembra, aqui a chave é a gente pensar, quando eu tenho a multiplicação, é a situação inversa. Eu quero voltar, certo? Então, eu fiz a soma do arco, então eu quero voltar. Como eu saio daqui para chegar em uma soma de arco? É isso que a gente tem que pensar. Quando tem a situação de seno de x, seno de y, que a gente precisa lembrar, é uma situação inversa da que a gente já fez. Lembra? Sempre quando a gente tratou o cosseno da soma e o seno da soma, um era diferente do outro, certo? Um era o oposto do outro. Enquanto um mantinha os cossenos juntos e os senos juntos, o outro manteve o cosseno com seno de outro e o cosseno com seno do outro. Enquanto um lá dentro era positivo e virava negativo, o outro mantinha o sinal. Então, aqui a ideia é a mesma. Na imagem passada, na tela passada, quando a gente fez cosseno vezes cosseno, a gente pensou em cosseno da soma mais cosseno da subtração. Aqui a gente vai trocar esses lados, certo? Então a gente vai pensar em cosseno. Lembra o que acontece quando cosseno de x menos y menos cosseno de x mais y. É a situação inversa do que a gente tinha na imagem anterior. De novo é o cosseno, a gente vai repetir. Cosseno da subtração é cosseno do primeiro, que multiplica cosseno do segundo. Muda o sinal, seno do primeiro, que multiplica o seno do segundo. Menos, aqui a gente vai abrir uma chave para não confundir. Vou fazer aqui, de novo, cosseno da soma. A gente tem cosseno do primeiro, cosseno do segundo. Troca o sinal, já que a soma aqui vira subtração, seno do primeiro, seno do segundo. Agora, se a gente olhar para aqui, a gente já consegue ver o que vai acontecer, certo? Então, esse sinal de menos vai fazer a distributiva. Então, esse sinal de menos aqui, ele vai multiplicar esse aqui e esse aqui. O sinal negativo vai multiplicar esse que já está negativo, então vai virar positivo, e os dois vão virar um só. Vamos fazer isso passo a passo, então? Cosseno de x menos y menos cosseno de x mais y. Isso aqui é igual a cosseno de x, cosseno de y, mais seno de x, seno de y, fazendo já distribuição, menos cosseno de x, cosseno de y, mais, menos com menos fica mais, seno de x, seno de y. Cosseno de x, cosseno de y, corta com o meu menos cosseno de x, cosseno de y, e esse termo aqui, ele é exatamente igual a esse, então eu tenho duas vezes o mesmo termo. Então, o que a gente tem aqui é que cosseno de x menos y menos cosseno de x mais y é exatamente igual a duas vezes seno de x,
seno de y. Se eu quiser me livrar desse 2, o que eu faço é cosseno de x menos y menos cosseno de x mais y. Tudo isso aqui dividido por 2 é exatamente igual ao que a gente não queria. Certo? Então a gente chegou aqui numa igualdade que nos tira de uma enrascada. O que a gente não queria, seno de x, seno de y. Só que isso aqui é exatamente a mesma coisa, cosseno da subtração menos o cosseno da soma, tudo isso dividido por 2. Como a gente comentou na tela passada, isso aqui dá para integrar, e a gente aprendeu anteriormente como quebra aqui o cosseno da subtração e o cosseno da soma. Para o nosso último caso, o que acontece quando eu tenho um multiplicado do outro? Então não é nem seno-seno, nem cosseno-cosseno. Qual dos cossenos, do seno, tananã, que aparece seno junto com cosseno? Então o que a gente usa? Seno de x mais y mais seno de x menos y. Seno da soma é seno do primeiro, que multiplica o cosseno do segundo, mais cosseno do primeiro, que multiplica seno do segundo, mais seno da subtração agora, seno do primeiro, cosseno do segundo, menos, porque mantém o sinal, certo? Cosseno do primeiro, seno do segundo, certo? Se a gente observar, aqui a gente tem seno de x cosseno de y, cosseno de x seno de y, seno de x cosseno de y, menos cosseno de x seno de y. Cosseno de x seno de y menos cosseno de x seno de y. Um cancela o outro, porque eles são a mesma coisa, com um sinal oposto, certo? E sobra para mim seno de x cosseno de y, seno de x cosseno de y. São dois termos iguais, portanto, seno de x mais y mais seno de x menos y, isso aqui é exatamente igual, 2 vezes seno de x cosseno de y. E se eu quiser assumir com esse 2, eu tenho que seno de x mais y mais seno de x menos y dividido por 2. Isso aqui é igual seno de x que multiplica cosseno de y. Saímos, novamente, de algo indesejado e chegamos em algo que sabemos trabalhar, porque aqui a gente pode quebrar a soma desses dois senos em integrais diferentes, e aqui dentro a gente pode expandir para a soma de seno com cosseno também, que a gente já viu anteriormente. No próximo vídeo a gente vai falar então sobre como aplicar esses conhecimentos em exercício. Então é isso, até o próximo vídeo.